Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 12, em específico itens 7 e 8. Se alguém lhe bater a face direita, apresente a outra. Esse capítulo, ele nos convida a refletir e aprender a amar os nossos inimigos. Porque durante a nossa caminhada, tanto essa atual, nessa existência, nessa encarnação, como em encarnações passadas, nós adquirimos e criamos inimizades, fizemos inimigos. Fizemos devido aos erros que nós cometemos. Erros que vamos praticando durante as nossas existências. E assim, o próximo, ele também comete erro para conosco. Assim como nós magoamos o próximo também nos magoa, Então, do mesmo jeito que nossas atitudes, nossos atos, às vezes ofendem, nós também nos sentimos ofendidos pelos atos, e pelo comportamento do outro, pelas suas atitudes. E assim, o Evangelho, de Jesus vem nos mostrar a necessidade que nós temos de perdoar, a necessidade de praticarmos o perdão, uma vez que nós também queremos o perdão, Porque nós queremos o perdão pelas faltas que cometemos. E é importante que a gente, ao querer o perdão, nós também temos o dever e a obrigação de perdoar aquele que erra conosco. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão de mundo, enquanto a gente não mudar os nossos conceitos, nós não vamos conseguir perdoar o próximo, perdoar aquele que nos ofendeu. Então, o convite desse capítulo 12, em específico desse item, é justamente para que possamos mudarmos primeiro. Nós sejamos o primeiro a mudar. Porque através do nosso exemplo, do nosso comportamento, da nossa atitude, nós vamos despertar no outro, vamos despertar no próximo, a sua necessidade de mudança. Ou seja, tudo começa a partir de nós mesmos. Até porque nós não temos o poder de modificar o próximo. O que é possível e o que está ao nosso alcance é auxiliar o próximo. Ajudar o nosso próximo a mudar. Pensar numa mudança. E, consequentemente, nós, auxiliando o próximo na sua mudança, nós vamos estar mudando a nós mesmos também. Nós ainda somos muito incompreensíveis, imperfeitos, claro. Nós ficamos ainda muito presos a arrumar desculpas pelos nossos atos falhos. Nós ainda temos muita necessidade de nos desculparmos
de querermos que sejamos desculpados, arrumarmos desculpas para as nossas faltas, né? Mas quando é o outro, quando é o próximo que comete uma falta para conosco, nós não desculpamos. Nós não perdoamos, né? Então, essa mudança, ela só convém quando essa mudança ela só é conveniente quando nos agrada. Quando não nos agrada, quando ela não nos beneficia, nós não praticamos. A gente só existe, só aceita o perdão a partir do momento que seja para nos beneficiar. Nós, para beneficiarmos o outro com o nosso perdão, nós temos muita dificuldade ainda. Então, a dificuldade que temos de estender essa visão para o próximo, ela ainda é muito complicada, ainda é muito difícil. E esse é o nosso desafio. É um dos desafios que o capítulo nos chama, né? Para podermos perdoarmos, praticarmos o amor e não só querer receber, porque só receber é fácil. O difícil é nós doarmos amor, doarmos perdão, doarmos compreensão, doarmos paciência. Então, aqui o Evangelho, ele está nos convidando a essa reflexão. E aqui também, quando ele fala, amai os vossos inimigos, lá no item 7, quando ele diz, se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe também a outra, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte, é o que está lá no capítulo 7. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém nos bater na face direita, apresente também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregues o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Daí, aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar por emprestado. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Nessa leitura que é o item 7, que eu li agora, ele está querendo dizer o que para nós essa leitura? Lá nessa leitura, Mateus nos convida a olhar os dois lados. Aqui nós temos a face direita, quando ele diz que está querendo dizer o que com essa face direita? Ela é o símbolo que ele coloca como face direita, o quê? O orgulho, a intolerância, os nossos vícios, as nossas fraquezas, a nossa raiva, as nossas agressões, as nossas ofensas, como um todo. Quando ele fala que o outro quer nos bater, nos ofender na nossa face, ele está dizendo que a pessoa que está querendo fazer isso é igual a nós, é igual a você. Igual. Por quê? Porque nós ainda temos o orgulho dentro de nós, nós temos o egoísmo, nós temos a vaidade, nós temos a inveja. Tudo isso que ainda nós precisamos combater dentro de nós. Dessa forma, quando
dirige até nós alguém com essa atitude agressiva, ofensiva, de nos querer fazer mal, de fazer algo para nos ofender, nos magoar, o que o Evangelho está nos convidando? Para que não nos ofendemos, para que não revidemos ao que está acontecendo neste momento. Porque se nós revidarmos, entrarmos nesse mesmo padrão de revide, de ódio, de raiva, de vingança, nós vamos estar na mesma sintonia e com isso trocando as mesmas vibrações negativas, vibrações ruins. E com isso, vamos estar nesse ciclo de estarmos distribuindo as ofensas um ao outro, oferecendo e recebendo ofensa, estarmos nos emanando de cargas negativas. E o que nós devemos fazer quando Jesus, disse para não retribuirmos na mesma moeda? É isso que Jesus diz, que não, quando devemos oferecer a outra face, não é que devemos apanhar. Pelo contrário, nós temos o quê? Que oferecer a essa pessoa o perdão. Não devolver a ela toda essa carga negativa, todo esse ódio na mesma moeda. Devemos, sim, oferecer a essa pessoa, se ela nos ofereceu intolerância, tolerância. Se ela nos ofereceu ódio, oferecemos amor. Se ela nos ofereceu vingança, oferecemos perdão. Vamos oferecer gentileza. Vamos fazer o contrário do que essa pessoa nos tenha feito. Se ela nos ofendeu, vamos perdoar. Não vamos devolver no mesmo revide, na mesma moeda. É isso que é a outra face. É isso que Jesus coloca para nós. É isso que devemos oferecer. Quando a outra pessoa, quando o próximo nos nega o perdão, guarda mágoa de nós, nos deseja o mal, nós devemos perdoar, independente do que o outro está guardando sobre nós, ou do que ele deseja para nós. Porque Jesus fala que cada um será avaliado pelas suas obras. E até porque, para sermos felizes, não dependemos do outro. Claro que nós precisamos estar em convívio, precisamos conviver com o próximo, precisamos trocarmos experiências com o próximo, mas não dependemos dele para ser feliz. Ou seja, a gente precisa estar exercitando em relação ao próximo o amor, o perdão. Precisamos aprender a amar, a compreender, a sermos tolerantes. Mas como isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir do momento em que nós fazermos a mudança necessária. E a mudança necessária começa por nós. O outro vai ser um instrumento, vai ser o caminho para que possamos praticarmos e que possamos evoluir. Então, ao invés de revidarmos, vamos passar a ter atitudes diferentes. Vamos passar a ter a coragem para mudarmos. E mudarmos como? Sendo mais tolerantes, mais compreensivos,
praticar mais o amor e o perdão. Vamos buscar essa mudança. Vamos procurar viver num mundo onde possamos praticarmos mais os ensinamentos de Jesus. Apesar de que estamos vivendo, e a gente vive num mundo onde nós somos o tempo todo influenciados, onde o tempo todo nós estamos sofrendo influências, mudando o nosso comportamento, mudando as nossas atitudes. E geralmente essas influências recebidas são sempre negativas. Então, temos que ter coragem para mudarmos e resistirmos a essas influências e trilharmos no caminho do Evangelho, né? Temos que deixar de lado as opiniões alheias, as influências alheias e externas. Deixarmos de lado as aprovações externas, as aprovações da sociedade, das pessoas. Nós temos que buscar a aprovação de Jesus. E o que agrada a Jesus? Qual a aprovação que Jesus nos dá, quer que nós exercitamos? Qual é a verdadeira aprovação que importa a Jesus? É a aprovação de trilharmos nos seus ensinamentos, de praticarmos aquilo que está no Evangelho. Porque quando desencarnarmos, estaremos com a nossa consciência tranquila de termos feito o bem e não ter feito o mal, de não termos revidado, de não termos pago o mal com a mesma moeda, e sim pagar o mal sempre com o bem, sempre oferecer esta face quando formos atacados, quando formos ofendidos. Jesus nos ensina que quando aquele que nos ofende, ele na verdade está em sofrimento, ele está precisando de ajuda. Ele está nos pedindo socorro, ele está nos pedindo compreensão, atenção, está nos pedindo um olhar diferente para com ele. Mas muitas vezes nós não enxergamos esses sinais. Às vezes, um exemplo muito simples, crianças rebeldes, bagunceiras, agitadas. Na maioria das vezes, essas crianças agitadas dessa forma, bagunceiras e rebeldes, os seus pais não dão conta do que realmente está acontecendo com essa criança. Porque é o que está acontecendo? Esta criança está chamando a atenção dos pais. Por quê? Pois sente a falta de atenção, de carinho, de compreensão. E os pais não percebem isso, levam então para médicos, psicólogos, buscam ajudas de profissionais, mas não dão conta de que para resolver o problema, para que consiga sair dessa situação, é observar os sinais que essa criança está dando, esse socorro que ela está pedindo. E aí a criança manifesta dessa forma para chamar a atenção dos seus pais. É a maneira com a qual ela encontra para poder reclamar dessa situação, pois ela não sabe se expressar, não sabe explicar o que está acontecendo. Por isso é importante termos sempre um olhar diferente, termos um olhar com menos julgamento, termos um olhar de mais compreensão, mais atenção, de mais carinho.
E o que nos impede a ter um olhar assim mais compreensivo, a sermos mais tolerantes, a sermos mais compreensivos? O orgulho. O orgulho nos impede de ver e ouvir e entender o que os nossos benfeitores espirituais nos aconselham. Os nossos benfeitores tentam nos aconselhar, tentam nos orientar, mas o orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, todos esses sentimentos negativos nos impedem de ouvir os nossos benfeitores. E o que devemos fazer para não cometermos mais essas atitudes equivocadas, cometer esses erros, agirmos de maneira errada? Temos que observar sempre e praticar, observar e praticar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o maior exemplo que passou aqui por esse mundo. Jesus nos trouxe os exemplos de tudo. E Jesus ainda foi a pessoa que mais foi caluniada, mais foi ofendida, mais foi maltratada, julgada e condenada. E Jesus, em nenhum momento, se revoltou, revidou na mesma moeda, nos ofendeu. Pelo contrário, Jesus nos amou, nos perdoou por tudo aquilo que fizemos contra Ele. Então, reflitamos sobre isso. Deixamos de lado o nosso orgulho, esse sentimento que nos consome e nos impede de evoluir, de melhorar, de crescer, de perdoar. Passamos a nos libertar desses sentimentos. Deixamos de lado essas inferioridades, deixamos de lado essa visão terrena que nós temos, essa visão momentânea, terrestre que nós temos. Começamos a praticar e a exercitar o amor, o perdão, a compreensão. Porque quando nós mudarmos as nossas atitudes, nós estaremos caminhando para termos uma vida melhor. Caminhamos para evoluirmos e crescermos espiritualmente, né? Deixando de lado todas essas questões terrenas, essas questões da matéria, essas questões do mundo encarnado. Por isso, deixamos de lado esse comportamento de vingança, de revide, para que passamos a abrir os nossos olhos e escutar os nossos benfeitores espirituais, que passamos a ouvir as mensagens do mundo espiritual que nos chegam, que passamos a ser aprovados aos olhos de Deus. Pois, enquanto nós estivermos com esse sentimento de vingança, nós não conseguiremos nos melhorar como espírito, não conseguiremos evoluir. Por isso, precisamos eliminar esses sentimentos de ódio, de vingança de nós. É o convite que esse capítulo nos faz. E é um convite muito simples. Qual é o convite? Não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. É esse o convite. Porém, nós ainda, orgulhosos que somos, não conseguimos praticar e vivenciar esse convite e esse ensinamento. Pois nós ainda estamos muito apegados a essa visão de mundo terreno, as coisas terrenas.
Mas quando Jesus sempre nos convida, através dos seus ensinamentos, a trilharmos o seu caminho, os seus passos, lembremos de que para oferecer a outra face não quer dizer que tenhamos que ser bobo, ser mansos, prudentes, aguentarmos tudo calado, sermos ofendidos e aceitar passivamente. Jesus está nos dizendo que, quando isso acontecer conosco, essas ofensas, que devemos não desejarmos o mal ao outro, não praticarmos a vingança. Isso Jesus condena. Devemos nos defender, sim, porém sem prejudicar e sem fazer o mal ao outro. É isso que o Evangelho quer nos ensinar. É isso que o Evangelho quer que nós façamos. Então, que a gente, cada dia, tenha certeza de que estaremos melhores na medida em que estivermos mais espiritualizados e menos envolvidos com as coisas materiais. Estando espiritualizado, nós poderemos enxergarmos melhor aquilo que Jesus nos oferece através de seus ensinamentos, deixando para trás aquilo que antigamente foi praticado, como olho por olho, dente por dente, e passamos a viver outros tempos. Passamos a viver tempos melhores, tempos de mais amor, de mais tolerância, de mais compreensão. E nós estamos sendo convidados, nesse capítulo, a sermos, espíritos melhores. E que possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo enquanto estamos aqui encarnados, nessa encarnação, para conhecer o Evangelho, para praticarmos as leis e os ensinamentos de Jesus. É isso que esse capítulo nos convida, para que deixemos de lado o mal e praticamos o bem. Fica aí, meus irmãos, a reflexão sobre esse capítulo, e que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.